Congresso Online O Futuro do Direito. Entre os dias 9 e 19 de novembro, estaremos debatendo e analisando juntos as profundas mudanças que estão ocorrendo. Será que o direito está pronto para o novo, para as inovações, para o futuro? O Congresso contará com a participação de palestrantes de destaque no cenário nacional. Aguardamos você! Boa noite a todos, é uma grande satisfação, imenso prazer que estamos recebendo vocês hoje para o nosso penúltimo dia de congresso. Aí chega a dar um aperto no coração quando a gente fala em penúltimo dia de congresso. É uma maratona puxada, mas assim, o feedback que a gente tem recebido de vocês tem incentivado a gente em pensar numa segunda edição no próximo ano. A organização, né, a organização científica do congresso está a cargo do professor Fabrício Bastos, e ele divide muito comigo acerca disso, e a gente ficou, assim, sabe, entusiasmados com a repercussão e o feedback que vocês passaram para a gente. Queremos agradecer de coração, né, vocês estarem com a gente aqui, hoje já é o 6º dia, amanhã vai ser o 7º, e a gente vai fazer o encerramento dessa edição de 2020. Quem está perguntando sobre o link para o check-in da presença, eu estou colocando no chat. Os certificados serão liberados a partir do dia 20 de novembro, na sexta-feira. Se atentem aos e-mails, porque eu vou fazer um passo a passo falando sobre, orientando vocês a realizarem o download do certificado. E mais uma surpresa agradável. Acesse o nosso perfil oficial do Congresso, que é o @ no Instagram, que é o @ Congresso Futuro do Direito. Lá vai ter um sorteio de livros, de cursos. E se vocês participarem, a gente vai publicar o resultado desse sorteio no próximo sábado. Então, dá tempo de vocês participarem. Hoje eu estou muito feliz aqui em estar num painel. Hoje nós vamos iniciar hoje com o direito de família, né? Todo dia a gente se depara com a notícia nova. Eu falo bastante que a gente está vivendo uma velocidade muito grande na constância dos nossos relacionamentos. E isso impacta em tudo, família, trabalho, casamento. Então, isso é um impacto geral. A gente não poderia deixar de fora o tema exclusivo de família, com um painel próprio, porque a gente, quando fala em civil, você fala em civil, direitos, obrigações, tanta coisa, mas assim, eu acho que cabe um painel próprio para direito de família, e com tanta coisa para a gente tratar, com tanta novidade. Eu fico muito feliz hoje em estar aqui com grandes nomes, grandes palestrantes. Quem é informado em direito, quem ainda não conhece ou não ouviu falar, não vive hoje em mídia, em redes sociais. Eu estou falando dela, que é advogada em família, que hoje tem o maior perfil do Instagram jurídico em direito de família dela. E, assim, é engraçado como ela se porta e como ela vive, porque ela não divide só isso, ela divide todo o dia a dia. Eu acordo com ela e durmo com ela. Eu tenho que falar isso, porque a gente acompanha o perfil dela, ela divide as dores do que ela já passou, inclusive ela divide a própria experiência dela com vocês, então é interessante. Ela tem muita notícia, muita dica interessante para quem está começando, que é a Camila Mazera, responsável pelo Insta Advogando em Família. Eu vou estar aqui com o professor Sandro Amaral, que é professor no Rio de Janeiro. Ele é uma sumidade ali. Assim, não conheço ninguém que eu seja falar assim hoje, que tenha passado no concurso do Rio e que está ali, que... Assim, Sandra, a gente que é... Eu não me sinto carioca, apesar de ter um filho carioca. Minha alma é baiana. Então, eu tenho um filho ali e todo mundo no Rio sabe quando a gente fala de curso fórum, né? Então, o curso fórum foi uma lenda que foi criada ali no presencial do Rio de Janeiro, no centro do Rio. Sandro está lá desde a inauguração dele. Já são o quê, Sandro? Acho que o fórum deve ter uns 15, 16 ou mais. Por aí. E o Sandro está lá desde o início, com o assunto, ele sempre ensinando família e sucessões. Então, é um querido, uma pessoa que sabe muito. E eu agradeço muito por ele estar aqui com a gente, dividindo a experiência dele. É uma pessoa que tem um escritório bastante conceituado lá no Rio de Janeiro. E eu tive a grata surpresa hoje de estar aqui dividindo um painel com a doutora Camila, uma querida. Foi bem recomendada pelo professor Fabrício, que vai estar aqui com a gente hoje, mas eu vou deixar para fazer as apresentações no momento certo, oportuno, quando eu for passar a palavra. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para ela, que eu já comecei a falar, que é a Camila Mazera. Ela é consultora jurídica e advogada atuante na área de família e sucessões, é bacharel em Direito pela PUC de Goiás, é pós-graduada em Civil e Processo Civil pela TAMI e possui diversos cursos na área de marketing digital, produção de conteúdo e mídias digitais. É escritora, palestrante e idealizadora do perfil Advogando em Família no Instagram. Camila, muito obrigada. A palavra está com você. Uma boa noite.
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu queria muito agradecer o convite. Dizer assim que o meu frio, eu tô com frio na barriga, eu tô super nervosa de dividir um painel com profissionais tão renomados como vocês. Eu sou uma jovem advogada, Dani já adiantou, mas eu realmente compartilho a minha trajetória profissional desde o início lá no Instagram e compartilhar, né, esses desafios do início de carreira, os obstáculos fez com que outras pessoas se identificassem e, com isso, passassem a me acompanhar, né, nessa aventura de altos e baixos que é a advocacia e a advocacia familiarista em si. Quando me foi proposto falar sobre a questão do cenário do mercado familiarista, né, no Congresso, pensando ali no futuro, a gente precisa pensar também no contexto que a gente vive hoje, porque o contexto que a gente vive hoje prepara a nossa atuação para o futuro. Eu preparei um material, vou compartilhar aqui com vocês agora, para contar um pouquinho para vocês desse contexto e finalizar dando algumas dicas para quem quer se destacar nesse mercado familiarista. Vou compartilhar aqui agora. Só façam assim se vocês estão conseguindo visualizar a apresentação. Ótimo. Então, como eu iniciei, o cenário do mercado de atuação para familiaristas, né? Por que escolher o direito de família? Eu sei que muitas pessoas acabam caindo no direito de família porque tem muita demanda, né? Mas o que eu sempre falo é que para você ser familiarista, você precisa ter algumas competências que extrapolam a questão da técnica do direito material. E muitas vezes o profissional que se destaca nesse mercado de trabalho, desculpa, gente, é o cachorro do vizinho. Mundo online, né? Congresso online tem dessas. Mas, enfim, quando as pessoas que se destacam, né, os profissionais que se destacam no mercado de trabalho do específico da seara familiarista, eu percebo que muitos deles viveram na prática algum instituto do direito de família. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi isso foi do meu mentor, inclusive, que é Conrado Paulino, que é um doutrinador, advogado extremamente competente, e quando ele falou isso, eu realmente me senti assim meio que abraçada, porque eu realmente vivi muitos institutos do direito de família e sucessões desde pequena, o inventário do pai, uma questão socioafetiva na família, enfim, várias coisas até viver na prática um divórcio, né? Inclusive, quem me acompanha no Instagram sabe que eu coloco lá na minha bio uma divorciada expert em divórcios, porque hoje eu não tenho só a questão da técnica, eu tenho a questão da vivência mesmo do Instituto de Direito de Família. Então, eu falo para vocês, ser familiarista é ser muito mais do que um advogado. Entender que a gente não vai só olhar para a lei pura e simples e seca. Muitas vezes a gente vai precisar entender o comportamento de uma sociedade, o comportamento da jurisprudência, né? Porque nem sempre a lei seca é a que faz efetivamente justiça entre as partes. Então, direito de família é a área que transcende o direito material para atuar no elemento mais essencial do ser humano, que é a própria vida. Então, nós temos institutos do direito de família desde da primeira infância até, né, aquele estágio de senilidade, de maturidade. Então, nós temos adoção, nós temos a guarda, nós temos vivendo ali o namoro, quais são as consequências do namoro, união estável, casamento, depois a questão, por exemplo, da curatela, né? Então, a gente tem vários institutos, vários nichos de atuação dentro do direito de família na seara da vida, na vida humana, né? Então, a gente realmente tem muito mercado. Uma vez eu li que, recentemente, eu vi uma pesquisa que fala que os nichos de mercado que são mais promissores, né, para o futuro, já que nós estamos pensando no futuro, seria o direito de família e o direito tributário. Porque se tem duas certezas que a gente tem na vida, a primeira é que a gente morre e a segunda é que a gente paga tributo, né, a gente paga imposto. Então, realmente, são duas áreas promissoras. Falando de contexto, então, vou falar um pouquinho da judicialização de conflitos, né? Como que está o cenário do Brasil em relação aos processos judiciais. Esse material aí, eu extraí da Justiça em Números 2020, cujo ano referência é 2019, tá? Do CNJ.
E fazendo uma pesquisa, um levantamento, o CNJ chegou à conclusão ali, ó, de que um processo judicial, nesse caso, né, litigioso, contencioso, ele vai levar ali mais de 8 anos, se considerado a fase de conhecimento, a execução e a fase recursal. Ou seja, são demandas demasiadamente longas. Nosso trabalho ali perpetua no tempo. Vejam bem. Os assuntos mais demandados em primeiro grau no ano de 2019, vejam lá, ó, em terceiro lugar, família e alimentos, né? São as ações, algumas das ações mais evidentes no Poder Judiciário hoje. Claro, né? O direito de família, ele está ali na área relacional da vida, né? Então, realmente tem muita demanda judicial. Mas o que a gente percebe? Essa demanda judicial demora muito. E aí a gente precisa averiguar qual é a melhor solução para que seja menos oneroso para a parte e menos oneroso e burocrático para nós profissionais também. Ninguém quer ficar trabalhando 8 anos ali ou mais ainda numa ação que às vezes nem rentabiliza para o profissional. É preciso alertar para isso, é preciso alertar você, que às vezes é jovem advogado, né, acha que precisa cobrar muito barato, mas quando você vai atuar no caso, você fica anos e anos atuando na mesma demanda. A litigiosidade no Brasil, então, ela permanece alta e a cultura da conciliação, que é incentivada por todos os instrumentos do Poder Judiciário, que é, inclusive, pelo próprio CNJ, né, ainda apresenta uma lenta evolução. Em 2019, apenas 12,5% de processos foram solucionados via conciliação. Essa informação também é extraída do Justiça em Números do CNJ. É muito baixo, mas é crescente, tá? Ainda que seja paulatina. Ainda que seja paulatinamente esse crescimento, as pessoas estão olhando mais para a perspectiva do consensual. E olhem só que interessante. Eu peguei o exemplo da tabela de honorários aqui do meu estado, tá? De atuação, Goiás. Na tabela de honorários, uma ação de divórcio litigioso tá lá 8.109. Eu arredondei o valor. Numa ação de divórcio consensual, 5.336. Um divórcio extrajudicial, por escritura pública, 3.238. A um primeiro momento, quando você lhe é questionado, quando chega um cliente, principalmente pela educação que a gente teve às vezes na faculdade ou da própria sociedade, as pessoas acham que ser advogado você precisa ter muitos processos, você precisa ter uma atuação beligerante, belicosa, né? Não pode fazer acordo, enfim. E às vezes você chega no cenário do mercado pensando o seguinte: não, eu vou cobrar mais caro porque eu vou atuar no litigioso, porque eu preciso ter processo, porque a sociedade é assim e eu preciso, né, mostrar que eu defendo ali o interesse só do meu cliente, a outra parte tem interesse contrário, enfim. E aí você acaba achando que cobrando esse valor mais caro, né, de 3.000 para 8.000, você está lucrando, você está ganhando mais. Mas olhem que interessante, lembram do gráfico que eu coloquei lá no início do tempo de duração de um processo? Se um processo, né, litigioso dura 48 meses, olha quanto você ganhou por mês, R$ 168. Uma ação de divórcio consensual, vamos supor que ela dure ali 18 meses em média, você ganhou R$ 296, ganhou um pouco mais. E num divórcio extrajudicial por escritura pública, 5 meses, e eu coloquei 5 meses contando o tempo de duração na Secretaria da Fazenda. Muitas vezes a gente tem que apurar ali a eventual ITCD, diferença de ação, reunião de documentos. Às vezes nem chega a ser 5 meses, tá? Às vezes chega a ser muito menos. 647 no mês. Você cobra um valor menor, mas ele é muito mais rentável para você, muitas vezes. Então, a gente percebe, eu como jovem advogada, eu como uma advogada praticante e estudiosa das práticas sistêmicas, né? Percebo que uma solução consensual da demanda, ela é mais prática, ela é mais rápida, ela é menos burocrática, menos onerosa, tanto para as partes como para a gente profissional. Pensando nisso, o
Que interessante, Camila. Quero ser familiarista, então, e quero estudar essa área voltada para o extrajudicial ou voltada para a solução consensual da demanda. A gente sabe que muitas demandas pela presença de menores ainda precisam ser judiciais. O que eu preciso ter, então? Eu elenquei aqui 4 características que eu considero primordiais para um advogado familiarista de destaque hoje no mercado. A primeira, buscar a cooperação sempre. Tentar tirar do mercado essa visão, um tanto quanto conservadora, de que você precisa ter muitos processos no seu nome lá, no sistema PJE, Projude, não sei qual que é o sistema que tramita aí no estado que funciona, né? No estado de vocês. Mas, ao contrário, ser um profissional cooperativo, e mesmo que seja atuando no litigioso, que seja atuando em processos judiciais, em essência, você ser um profissional cooperativo, tanto em relação às partes, como em relação ao próprio processo. Falar o que é extremamente necessário, petições objetivas, uma demanda de petição, uma petição inicial de direito de família, muitas vezes você acha que tem que ser enorme, porque tem que contar todos os fatos da relação, mas o juiz não quer saber disso. E eu falo por experiência própria, porque eu já vivi, né, eu já trabalhei no estágio, no Ministério Público, e quando tinha fotos de processo, fotos das partes no processo, quando tinham coisas que às vezes não tinha ligação alguma com o mérito específico da demanda, aquilo ali não agregava em nada, pelo contrário, estava expondo ali uma intimidade, uma vida íntima, a privacidade das partes. Ou seja, a gente precisa buscar essa cooperação para a solução mais rápida da demanda. A gente precisa ser transdisciplinar. Ninguém mais vai chegar e bater na sua porta falando assim, olha, eu vou fazer um divórcio e a gente tem uma casa quitada, um carrinho quitado e só. Não. Eles vão chegar agora falando assim, ó, não, a gente tem um terreno e nesse terreno a gente colocou o terreno no nome da minha mãe porque era melhor e aí a gente construiu, mas eu peguei esse dinheiro de uma herança e aí eu coloquei lá na casa, mas aí a gente vendeu a casa, trocou por um carro. É uma confusão, né? Então, você precisa ser transdisciplinar. Hoje, época de pandemia, muitas pessoas começaram a empreender, criar empresas, CNPJ. A empresa cresce, tem patrimônio, na hora de partilhar, fala, não, a empresa não tem nada a ver com casamento, não vamos partilhar, não. Peraí, partilha sim, como que vai fazer essa liquidação? Como que vai fazer a repercussão do divórcio ali na questão do contrato social, ou seja, precisamos ser transdisciplinares o tempo todo, ofertar a solução do direito de família acoplada e agregada às soluções de outras expertises. Somos muito sazonais e regionais também. Aqui em Goiás, por exemplo, diversas vezes eu tive que atuar em demandas em que eu precisava saber sobre o gado, a idade do gado, bezerro, período, né, em que ele é vendável, enfim, gente, uma série de coisas que a gente às vezes pensa, não preciso saber disso para atuar no direito. Às vezes a gente precisa sim, a gente precisa ser transdisciplinar. Em alguns pontos você vai precisar ser pessimista. Em que sentido? Mostrar os riscos de uma ação, de uma demanda judicial ou de qualquer tipo de procedimento, porque a gente sabe que o direito de família, ele é, em essência, jurisprudencial. E a gente sabe que nem todas as circunstâncias nos apresentadas é verificada expressamente na lei. E aí, a gente depende, muitas vezes, da cabeça do juiz. E ser pessimista é mostrar para o seu cliente todo o viés da sua atuação e dos riscos daquela demanda. Por último, uma visão holística e complexa. O que é isso? Quantas vezes, e já aconteceu muito comigo, o cliente chega, fala uma versão, mas aí chega na audiência e fala outra, ou quando fala uma versão, mas apresenta um documento e eu vejo que é uma coisa totalmente diferente do que ele falou ali para mim presencialmente. Então, ter uma visão holística é entender que o lobo vai ser sempre mau se você só escutar a versão da Chapeuzinho Vermelho. Vocês nunca vão esquecer disso. Vocês precisam ter uma visão complexa, dialética, perceber
E aqui, nesse caso, também entra a visão pessimista. Toda vez que eu vou fazer uma demanda, eu sempre analiso quais vão ser os contrapontos da parte contrária. O que ela vai alegar, o que ela pode alegar, quais são as cartas na manga dela. Por quê? Porque assim você tem uma descrição aproximada da realidade e não uma verdade absoluta. Eu acho que essas características são primordiais hoje para o profissional familiarista. Camila, entendi o cenário, entendi o contexto, entendi o que eu preciso ter. E quais são os nichos de atuação que eu posso atuar? Os nichos de atuação que eu posso, né? Enfim, ofertar os meus serviços, melhor dizendo. Elenquei aqui alguns que estão bastante em voga, principalmente pelo cenário que a gente vive hoje pandêmico, né? As pessoas, como eu falei, elas não vão deixar de ter relacionamentos. Muitas pessoas optaram por passar o período de quarentena, o isolamento, juntos. Eram namorados, eram pessoas que estavam apenas se conhecendo, mas passaram a viver juntos, passaram a dividir despesas, passaram a dividir conta do Spotify, passaram a ter dependência mútua, uma união pública contínua, sólida, né? Uai, será que pode ser uma união estável ou não? Então, eu percebo nas pessoas uma eminente preocupação de saber qual é o viés jurídico daquele relacionamento. Então, é um nicho de mercado você, por exemplo, mostrar a sua expertise nesses temas, estudar sobre esses temas, as consequências de um contrato de namoro, como fazer um contrato de namoro que até então não tem muita baliza sólida na jurisprudência e na doutrina, mas vem despontando aí como uma necessidade emergente, né, do nosso mercado. Planejamento sucessório. A nossa sociedade, por mais que a gente saiba que a gente vai morrer um dia, a gente não é preparado para a morte em nenhum momento da nossa educação. Um exemplo disso se você chegar no seu jantar com a família, lá no Natal, e falar assim, nossa, pessoal, tô fazendo meu testamento. Todo mundo vai perguntar que doença que você tem, porque vai achar que você está morrendo, né? Mas as pessoas vêm demonstrando uma preocupação em como vai ocorrer a sucessão patrimonial. Então, é uma demanda emergente muito boa do nosso mercado. Divórcio, questões interdisciplinares, já falei no item anterior, né? Você entender, hoje, muitos empresários me procuram. Por quê? Porque eu falo muito no Instagram sobre essa questão do divórcio envolvendo a empresa. E aí os empresários se alertam e pensam, poxa, preciso de uma profissional que seja interdisciplinar. Por último, regulamentação de convívio, né? Em tempos de pandemia, a gente sabe que muitas coisas se alteraram, a forma de convivência se alterou. Fazer um plano de convivência hoje bem feito é um desafio para o familiarista. Então, são nichos de mercado aí interessantes para que a gente estude a nossa atuação. Entendido o contexto da nossa atuação, entendido as características suas como profissional, entendido os nichos de atuação que você pode atuar, agora vamos falar um pouquinho do nosso cliente, o mundo atual, né? Onde estão as pessoas? Hoje a gente vive num cenário em que todos têm opinião sobre tudo, você só vive uma experiência se você a compartilha. Eu, por exemplo, gente, eu tô voltando para academia. A pessoa ficou aqui sedentária muito tempo na quarentena e voltei para academia. Se eu não posto que eu vou para academia, eu tenho a sensação de que eu não fui para academia. Olha que coisa doida. Mas é real isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu fui num show de não sei quem. Ué, mas você não postou nada. Por quê? As pessoas associam a experiência à fotografia. Eu só experimento algo se eu fotografo algo. As vidas, elas estão dependentes de visibilidade. Por isso as redes sociais estão crescendo, despontando cada vez mais. Os relacionamentos estão cada vez mais virtuais. Hoje se fala em iFamily. Até isso já vem sendo inserido no nosso contexto jurídico. Então, as mídias sociais hoje funcionam como pontes entre nós profissionais e entre os clientes. É por isso que é importante você definir qual o seu objetivo, sabe? Porque eu não vou te perguntar se você deve ou não ter uma rede social profissional hoje. Não, isso aí já é uma resposta absoluta. Você deve sim ter uma rede social profissional hoje. Se você quer se inserir onde estão os seus clientes, você precisa sim desenvolver alguma estratégia na internet. Entendido isso, eu te pergunto, qual que é o seu objetivo com o uso das mídias? Camila, eu quero disseminar o meu conhecimento como professor, porque eu quero ser professor de faculdade e a minha prospecção vai ser ali entre os alunos. Ótima estratégia. Pode ser também.
Camila, eu quero dividir a minha trajetória porque eu quero alcançar profissionais que se interessem pela minha rotina e com isso eu alcançar parcerias. Super interessante, super válido também. Camila, não, eu quero apresentar um direito de família facilitado, simples, para o meu cliente final. Então, eu vou expor conteúdo ali, óbvio que sem mercantilizar a nossa profissão, mas de modo a solucionar a dor do meu cliente e eu alcançar esse cliente. Excelente! Agora, você precisa definir qual que é o seu objetivo. Mais do que isso, quem é a sua persona? Quem você quer que consuma o seu conteúdo? Olha que interessante, vou dar o meu exemplo. No Instagram, eu falo para mulheres. Na maioria das vezes, são mulheres advogadas, né? A grande maioria do meu público são mulheres advogadas. E eu percebi que não adiantava mais eu falar no contexto mulheres e no masculino e no feminino. Não adiantava eu falar. Por quê? Porque o meu cliente, geralmente, ele vem... Quando ele não me segue, né? Ele vem pela filha que me segue ou pela namorada que me segue. Então, quando eu defini a minha persona, o meu público, eu melhorei a minha linguagem e a minha comunicação. E ela se tornou mais eficiente. O que é persona? É a representação ideal do seu cliente. Ou seja, quem você quer atingir com o seu produto, com o seu serviço, com a forma de atuação. E aí, gente, eu coloquei essa imagem para vocês linkarem com a questão da atenção. Hoje, o maior ativo do mundo é a atenção. As pessoas podem perceber, quando você anda no aeroporto, tá todo mundo mexendo no celular. O que as pessoas estão fazendo? Fazendo propaganda agora no chão. Por quê? Porque a atenção passou a ser o maior ativo da sociedade. As pessoas, elas precisam ser atraídas para começar a conhecer o seu trabalho. Então, não existe mais uma coisa do, vai lá no advogado tal porque ele é bom. Não. Ele é bom? Deixa eu ver aqui o perfil dele. Vou acompanhar. Deixa eu ver o site dele aqui. Vou começar a acompanhar. Poxa, ele atraiu a minha atenção. Eu passei a conhecer esse profissional. E a partir do momento que eu conheço esse profissional, eu passo a confiar nesse profissional. Aí o processo de convencimento para contratação, ele é muito mais rápido e efetivo. Entendi, Camila. Então, quais as mídias sociais que a gente pode utilizar, então? São inúmeras, tá, gente? Eu enumerei só algumas. Mas Facebook, Instagram, podcast. Hoje os podcasts, as pessoas, como eu falei, né? As pessoas não têm tempo. Então, eu sou assim, quando eu tô dirigindo, eu gosto de colocar um podcast de um trajeto para outro, ou quando eu tô lavando louça, eu coloco um podcast. Por quê? Porque eu tô consumindo aquele conteúdo ali de qualidade em áudio, geralmente, enquanto eu estou fazendo alguma coisa, tá? Publicação de artigos, publicar artigos no IBDFAN, por exemplo, é extremamente importante para nós profissionais, o LinkedIn para parceria profissional, para contatos profissionais, né? O próprio YouTube. O YouTube, pessoal, ele é a segunda plataforma mais utilizada para a questão de busca. Primeiro é o Google, segundo é o YouTube, porque as pessoas elas são muito visuais. Então, se elas perguntam lá como funciona um divórcio com imóvel financiado. E tem um vídeo meu explicando direitinho como funciona a partilha de um imóvel financiado, a chance que eu tenho de atrair, de reter esse potencial cliente, ela é maior, né? E o blog, ele é a sua página, é o seu site. Você pode ser encontrável no Google, por exemplo. Dizem que o melhor lugar para esconder um corpo é na segunda página do Google, né? Porque ninguém vai lá. Então, fazer um blog interessante com conteúdo de qualidade faz com que as pessoas consigam se aproximar de você e conhecer a sua expertise. Camila, 3 minutos, tá? Tá, joia. Terminando, eu separei 5 passos aqui para que vocês, de fato, usem, então, familiaristas, a mídia digital para se destacar no mercado também, para se inserir nesse cenário ali das pessoas. O primeiro, pitch virtual. As pessoas, em média, demoram 7 segundos para apertar seguir ou não. Então, entra lá no seu perfil, vamos começar com o Instagram, e perceba a primeira coisa, a sua foto de perfil. Se eu olhar a sua foto de perfil e te encontrar pessoalmente, eu vou te reconhecer ou não? É interessante vocês perceberem isso. Foto de perfil interessante é pelo menos 60% do rosto. Quais são as informações que você coloca na bio? É interessante que você coloque
o seu nicho de atuação, para quem você fala e qual é a dor que você soluciona. Efetivamente, eu vou dar o meu exemplo. Uma divorciada expert em divórcios. Uma divorciada porque eu falo da minha vida pessoal, mas que vive, tanto na teoria como na prática, como na aplicação e como na técnica, o âmbito do direito de família, tá? Então, é interessante vocês pensarem em como as pessoas vão encontrar o seu conteúdo e o que elas vão se sentir atraídas para apertar, seguir. O segundo, crie uma identidade, imagem, mais essência, mais autoridade. O que é isso? Em linhas bem genéricas, tá? É uma linha editorial. O que de fato você posta nas suas redes sociais? Como as pessoas vão te identificar como profissional? Se você hoje atua em direito de família, por que as pessoas vão lembrar de você em uma determinada dor, quando elas estiverem enfrentando uma determinada dor? Então, imagem, pensem no estilo de vocês, na forma como vocês posicionam, na linguagem que vocês utilizam. Padronize os gostos, tá? Então, usem uma paleta de cores. Interessante vocês usarem uma mesma paleta de cores. Por quê? Porque toda vez que você vê aquela postagem, você vai remeter àquela pessoa. Então, estudem sobre linha editorial para postagem, tá, pessoal? Isso é extremamente importante. Estudaria uma aula só disso, mas é extremamente importante para um bom posicionamento nas mídias digitais. Planejamento de conteúdo. O que eu vejo hoje é que as pessoas elas estão muito aleatórias. O Reels dá mais alcance no Instagram, então eu vou começar a postar vários Reels. Aí você não tem o quê? Uma audiência qualificada, que é esse passo 4 aqui. Então, o 3 e o 4, eles andam juntos. Planejamento de conteúdo no sentido de que o seu conteúdo, ele precisa ensinar, ele precisa entreter, ele precisa expressar autoridade, ou seja, demonstrar sua experiência profissional em algum mercado, né? No caso aqui, direito de família, e engajar. Engajar no sentido de fazer com que a pessoa pare e clique ali na tela. E retenha, né? A retenção é a nova aquisição. Você precisa atrair, não só atrair, como reter, entreter aquela audiência, fazer com que a pessoa queira voltar e consumir o seu conteúdo. E com isso, você vai conseguir a mídia espontânea, que é o quê? A audiência qualificada. A audiência qualificada é aquela que, de fato, pode se tornar um potencial parceiro ou cliente, tá? Então, pensem bem no conteúdo que vocês vão estampar nas redes sociais para atrair essa mídia espontânea. As pessoas espontaneamente vão querer te seguir. Olha que interessante. Quando alguém me menciona, ou, por exemplo, hoje no congresso me mencionaram, eu recebi vários seguidores. Por quê? Pessoas interessadas no futuro do direito de família começaram a conhecer o meu trabalho e pensaram, caramba, que interessante, vou começar a seguir ela. Mídia espontânea. E por fim, pessoal, sustente o conteúdo que você propaga. Eu adoro essa frase, é uma frase que eu carrego assim para a vida, que é o seguinte: hoje a gente vive numa era de sucesso da internet, tá? Muitas pessoas querem usar a internet, ganhar mais seguidores, enfim. Só que na hora do vamos ver, na hora do cliente bater lá na porta do seu escritório, muitas vezes o profissional não consegue se sustentar. Por quê? Porque ele ostentou uma coisa que ele não consegue sustentar no offline. Então, antes da gente ser bom na internet, a gente precisa ser excelente no offline. Então, não menosprezem ou subestimem o poder dos estudos, tá? O poder do networking, o poder do contato. Isso aqui que vocês estão fazendo é absorver conhecimento. Então, continuem nesse sentido. E para finalizar, eu queria deixar essa frase: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A grande maioria do meu público é de jovem advogado, né? E eu vejo uma advocacia jovem muito necessitada e sedenta por um sucesso imediato, por um sucesso rápido, repentino. E muitas vezes elas questionam e falam: poxa, mas eu produzo tanto conteúdo na internet e não consigo prospectar um cliente, o que eu faço? Faça o teu melhor na condição que você tem. Não deixe de produzir conteúdo, mas não pense que é só a produção de conteúdo isolada que vai fazer você ter algum tipo de sucesso, né? A gente vive aí o sucesso de arroba. Não, é muito mais do que isso. Faça esse congresso, estude, pegue isso aqui que você aprendeu hoje e aplique amanhã.
tá? A gente começa a progredir desde o momento que a gente começa efetivamente. O segredo de progredir é começar, é dar o primeiro passo, é entender que a gente vai errar, é entender que a gente vai passar por alguns perrengues, é normal, eu já passei, vivo passando ainda, né? É um ciclo, a nossa profissão é um ciclo. Eu até coloquei uma foto aí de uma plantação, porque há tempo para todas as coisas aqui na Terra, inclusive para a nossa vida profissional. Espero que eu tenha agregado de alguma forma, que eu tenha melhorado a perspectiva de vocês dentro da seara familiarista, e contem comigo para o que precisar. Aí estão meus contatos, Advogando em Família, advogandoemfamilia@gmail.com. Foi uma honra estar aqui hoje, muito obrigada e fiquem com Deus e até a próxima. Camila, como sempre, é um prazer lhe ouvir. A gente está com um público bem diversificado, mas eu digo que metade dele se trata de jovens, de estudantes que estão se graduando agora. E com certeza, hoje a gente estava até falando sobre isso, sobre as expertises que os recém-formados, né, os formandos, eles precisam agregar hoje para se destacar. Lógico que a gente sabe que tem todas as dificuldades no momento, mas é importante, principalmente as dicas que você trouxe, para que a gente possa agregar isso de uma forma diferenciada. Muito obrigada, com certeza. Depois dá uma olhada lá no surpresinha que a gente publicou lá no perfil do Congresso. Eu vou te mandar também aqui pelo WhatsApp, mas a gente fez um registro da sua fala e está postada lá também. Tá? Obrigada, muito obrigada. De coração a sua participação. Eu não vou demorar muito, eu vou passar já a palavra para o professor Sandro Amaral, né, o nosso eterno professor. Para mim, professor sempre vai ser o eterno professor, né? Apesar de eu estar sempre na coordenação de curso, já tenho 10 anos nesse sentido, e eu não vou deixar nunca, é o que a gente fala, a gente sempre brinca, a gente sempre vai ser um eterno estudante. A qualificação profissional sempre faz parte da nossa vida. Eu estava falando até sobre isso hoje na terapia. E Camila falou alguma coisa ali sobre planejamento sucessório que ficou na cabeça, e Sandro me ajudou bastante nesse sentido. Eu tive uma situação em família e o Sandro falou isso. E aí, Sandro, daquela nossa... Acho que a gente conversou um pouquinho antes da minha mudança para cá, para Salvador. E aquelas palavras sempre a gente fica ecoando na cabeça, né? Porque, por exemplo, se as pessoas... aqui eu não preciso falar explanamente, mas a situação era o quê? Uma antecipação de herança. As pessoas, uma pessoa não tinha falecido ainda e as pessoas estavam brigando em vida pelo bem que nem seria partilhado ainda. Ou seja, e acredite, a pessoa ainda está viva e as pessoas ainda continuam brigando. Então, assim, quando a gente hoje, eu lhe confesso que a situação da morte ficou muito mais próxima quando eu perdi minha mãe. Tem 2 meses que eu perdi a minha mãe. E para mim isso teve um significado totalmente diferente. Eu acho que eu sinto um pouco a morte mais próxima. E, pasmem, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho vergonha de falar isso, mas minha mãe faleceu no sábado, era 00:30. E eu não consegui dormir, porque eu tinha prazo, né? São decisões muito rápidas que você toma num curto espaço de tempo. Então, aquilo ali, eles não querem saber se você está sofrendo ou não, você tem que tomar as decisões. E ninguém está ali para poder resolver sobre isso. E acredite, eu nunca nem tinha falado sobre a mãe, como é que seria o ritual de passagem dela. Aí a gente começou uma conversa se seria cremação, se seria... Imagina nos bens em família, né? Então, assim, a gente precisa fazer... E o direito de família não se resume a isso. Todo dia a gente fala sobre isso. Eu acompanhei um curso de uma pessoa falando sobre guarda, eu virei para o meu marido e falei assim, olha, não se separe de mim, porque eu não tenho paciência agora de tratar de uma... regras de um pacto de convivência. Não tenho. Eu não estou preparada para isso. Então, assim, o direito de família é uma coisa que vive com a gente todo dia. E os profissionais, Camila trouxe números aí, eu nem sabia disso, Camila, que a terceira, em termos de número, é o terceiro maior demandado. Então, acredito que, assim, isso ainda superdimensiona a importância desse painel. Então, sem mais delongas, eu vou passar para o professor Sandro Amaral. Ele é sócio da Porto Amaral Advogados. Ele é professor de Direito Civil na IMERJ, FEMPERJ, AMPERJ, FESUDEPERJ, e em diversos cursos preparatórios para concursos públicos. Sandro, muito obrigado. A palavra é sua. Uma boa noite. Eu estou muito feliz, eu estou muito honrado de estar aqui presente, convidado pela Dani. Daniela é uma pessoa que eu conheci no ambiente de trabalho. No primeiro momento, fiquei muito impactado pela competência, pela extrema inteligência
que essa mulher tem e como eu me sentia seguro em ser liderado por ela. Só que depois eu fui conhecendo a pessoa, Daniela, e vi que a pessoa é tão iluminada, é tão inspirada e inspiradora como é profissional. É uma árvore que produz frutos muito bonitos. Eu fico muito feliz sempre em encontrá-la. Camila, eu fico muito feliz de ouvir você primeiro, porque uma das minhas falas, uma das minhas exigências, uma das minhas pautas é o enriquecimento da divergência. Nós vivemos uma sociedade, e hoje em dia isso não é novidade, mas isso hoje está muito evidente, uma imposição pela padronização, o que é impossível. Nós somos quase 8 bilhões de seres humanos no mesmo planeta, e é impossível imaginar uma padronização para 8 bilhões de seres humanos. Mas a insanidade é tamanha que os loucos insistem. A beleza está na diversidade. E eu fico muito feliz em encontrar diversidades e encontrar semelhanças, porque a gente se soma na diversidade. Minha grande diferença, a mais superficial entre mim e Camila, é que eu não sou tão antigo assim. Estou advogando há 25 anos. Não me acho tão antigo. Tem gente muito mais antiga do que eu, então vai depender da comparação. Mas eu não sou um nativo digital, eu sou um imigrante digital. Então, a Camila estava falando, eu estava anotando. Eu estava seguindo a aula da Camila. Por quê? Eu tenho muito o que aprender com a Camila. Eu sou um imigrante. Eu sou alguém com resistências. Eu sou pessoa que ia para o fórum com fichário. Enfim, é uma época que, graças a Deus, acabou. Eu estou cada vez me encantando por essa. E eu tenho que aprender muito contigo, Camila. E já comecei a aprender agora. Daqui a pouco eu vou lá atrás de você também. Mas a Camila fez uma ponderação que eu copiei, uma frase dela, que é quanto à vivência na família. Aliás, a Camila frisou muito isso. E eu resolvi começar a minha fala na mesma orientação que a Camila frisou. Eu também tenho vivências em família que pautam muito as minhas carreiras, tanto na docência quanto na advocacia. E eu vou explicar o porquê. Quando a Dani entrou em contato comigo para falar sobre esse grande encontro, e o tema é o futuro do direito, eu pensei, bom, o que dizer às pessoas sobre o futuro do direito? Porque eu sempre me organizo de acordo com um tema do congresso, ou do fórum, ou do workshop, enfim. A primeira frase que me veio, eu não sei se vocês vão conhecer, porque isso é da minha adolescência, o futuro não é mais como era antigamente. Essa frase é do Renato Russo, que é alguém que marcou a minha adolescência. Renato Russo não era adolescente, ele é de uma geração anterior à minha, ele é alguém dos anos 60, eu sou dos anos 70, mas essa frase é muito forte. O futuro não é mais como era antigamente. Eu assisti uma série chamada Anos Dourados, quando eu era adolescente. E agora ela está reprisando no Viva. Camila Marta diz que estou vendo suas reações. Eu tô lendo a Camila assim, eu sei o que é isso que ele está falando, eu sei o que é isso que ele está falando. Mas os Anos Dourados é uma encenação da Tijuca, que é um bairro do Rio de Janeiro, com características muito peculiares, dos anos 50. O futuro nos anos 50 não tinha nada a ver com o futuro de hoje. O futuro de hoje não se compara, não tem nenhum paralelo com o futuro de antes. Só que nós não conseguimos ainda encarar de frente o presente. E estamos num desafio de pensar o futuro. Primeira coisa que a gente tem que fazer é refletir o presente. Eu não tenho como pensar o futuro sem refletir o presente, porque só a reflexão liberta. Essa frase não é minha, é da Hannah Arendt.
que é uma filósofa alemã, que eu me apaixonei por ela na faculdade. A primeira obra da Hannah Arendt que eu li foi A Condição Humana, e ficou muito forte. A educação, o país precisa de educação, mas uma educação sem reflexão ela não é libertadora. A educação sem reflexão ela ensina o oprimido a lutar para ser opressor e reproduzir o sistema de opressão. A mudança significativa ela vem dessa aliança entre arte, educação e reflexão. Aliás, a arte é a força motriz da reflexão. E aí eu vou começar, daí eu começo a minha fala. Né? E falar de família é tabu. É muito tabu falar de família. Todo mundo fala de direito tributário, as pessoas falam de direito empresarial. Soube pela Daniela que houve uma discussão imensa, direito empresarial, mas acredito, não vou afirmar, mas acredito que foi uma discussão intelectual. As discussões em família são muito emocionais e, não raro, são pouco intelectualizadas, porque as pessoas não conseguem ultrapassar a barreira da emoção. Eu fui criado com esses conceitos e eu não consigo me livrar disso. Eu entrei nessa gaiola, eu tranquei a chave e joguei a chave fora. E daqui eu não quero sair. Por mais que essa jaula me seja tóxica, me seja radioativa, eu não quero sair daqui. Então, eu acredito, Sandro, que falar de família, primeiro, é ter coragem de vencer esse tabu e, segundo, ter muita paciência com o interlocutor. Eu sou atacada, eu sou criticada, acho que as pessoas têm pena de mim, não me jogam muita pedra. Coitado, falando aquilo ali, não dá atenção. Mas dar importância à família é dar importância ao que a gente tem de mais instintivo. Né? Alguém tem medo de perder um filho. A Dani deu agora um depoimento da morte da mãe dela, e eu acredito que a vida ganha um novo significado a partir da morte. É aquela relação Yang-Jung, né? A luz e a escuridão, a morte ressignifica a vida. O meu grande impacto na minha história pessoal foi a morte do meu filho 9 anos atrás. Eu morri com ele e nasci outra pessoa. Eu só quero acreditar que eu nasci uma pessoa melhor para que essa morte não tenha sido em vão na minha história. Mas toda a minha família que eu edifiquei é diferente do padrão da família tradicional. Então, será que eu não tenho família? E é aí que eu vou puxar minha fala para a compreensão do presente e do presente seguir para o futuro. Claro que eu também estou de olho no tempo. Então, vamos lá. O nosso presente, eu vou colocar como marco a Constituição Federal de 88. Nossa, 1988, 32 anos, é presente. É final do século XX, tá? A meu ver, o principal princípio constitucional que revolucionou os paradigmas da família no Brasil, para mim, foi o princípio da pluralidade familiar. Porque até então, no Brasil, regia a família estatal. O que é a família estatal? O Estado dizia o que era família. O Estado criava uma caixa. Quem não se encaixava nesta caixa não era família. E por não ser família, não tinha os efeitos civis dessa entidade familiar. Não tinha proteção, não tinha direitos. Por quê? Porque é família. Você vai ter direito de família se você não é família. A Constituição Federal rompe esse paradigma e estabelece a tal da família social. Ou seja, não cabe ao Estado dizer o que é família. Cabe à sociedade mostrar ao Estado o que é a família. E o Estado deve reconhecê-la. O Estado democrático, desculpa a tolice que eu vou dizer, o Estado democrático não pode ser ditador. Ele não pode dizer para a sociedade o que é família, porque democracia é o governo do povo. Então, é o povo que tem que me dizer o que é essa família. Então, o princípio da pluralidade familiar
plural, família não é mais singular, família plural. Por isso que essa gente doida, como nós, eu estou colocando aqui eu, Camila Marta, Camila Mazera, e vou puxar Dani para a gente também, porque Dani adora esse tema. Então, somos os doidos que falam direito das famílias. Ah, que coisa esquisita. Vem lá aquele criminalista, aquele processualista, aquela gente que não vive essa maluquice nossa. Por que o plural? Porque família é plural. Família é plural. Eu não posso dizer para Camila quem ela é. Nem eu, nem o Estado. Só a Camila pode dizer quem ela é. Só ela. E é uma resposta muito difícil. É muito difícil eu definir o Sandro. Eu não sei. Eu, aos 47 anos, eu já estou lá. Eu estou cada dia descobrindo um pouco mais. Então, se eu não sei, quem é o Estado para saber? Só eu posso saber. E a partir do momento que a minha identidade é única, é igual a impressão digital, ela é única. Eu sou igual a uma impressão digital, eu sou único. Se eu sou único, as minhas experiências de afeto são únicas também. Ninguém tem a relação de filhos que eu tenho. Porque eu sou uma pessoa única e cada um dos meus filhos é único. Outra coisa esquisita, as pessoas dizem assim, para de falar filhos, diz filhas. João Pedro é meu filho. A morte não fez João Pedro deixar de ser meu filho. Ele sempre vai ser meu filho. Sempre vai ser. Porque é aí que eu começo a questão paradigmática. A pluralidade está no afeto. E para você me entender um pouco melhor, como eu não nasci para ofender ninguém, eu nasci para viver e para pensar e ser feliz, eu faço uma provocação, que é o seguinte. Imagine você que está me ouvindo agora, hoje, alguém toca a campainha da tua casa, você abre a porta, é uma senhora. Ela diz, oi, como vai? Tudo bem? Eu vim aqui para te dizer que eu que te gerei. Você foi trocado ou trocada na maternidade. Você nasceu de mim. Com essa notícia, a mulher que você sempre chamou de mãe, deixou de ser sua mãe por causa disso? Ela perdeu o significado da tua vida, ela não é mais ninguém, sua mãe agora é aquela que você acabou de conhecer? Eu já sei a resposta. É não. Então, a gente começa a entender o óbvio. Parece o índio de Caetano Veloso, né? O índio não era o ser oculto, era aquele que teria sido o óbvio. Mas a genialidade não está no oculto, está naquilo que sempre esteve presente, mas ninguém via. Então, se essa pessoa é minha mãe, como aquela que mora 2 prédios daqui, não vai mudar nada na minha vida se eu descobrir que a gente não tem o mesmo DNA. Ela é minha mãe. Então, o que faz dela minha mãe não é o DNA, não é a gota de sangue, me desculpem, não é. É toda uma construção de amor, é uma história entre nós. Isso não é só entre mim e a minha mãe. Eu acredito que seja entre você e sua mãe, e o seu pai, e todas as pessoas que estão ali unidas a você. E ali surge um primeiro dispositivo constitucional que, infelizmente, a maioria dos jovens operadores do direito não percebe a importância, que é a proibição de discriminação e filiação. Porque na minha época, bom, eu entrei para a faculdade em 91, eu não sou tão antigo assim, mas eu estudava o Código Civil 16 e comecei a dar aula pelo Código Civil 16. E o Código Civil 16 estabelecia diferença. Filho legítimo, filho ilegítimo, adoção simples, adoção plena. Né? Filho de verdade era o filho biológico, originado numa relação de casamento. Aliás, um dos efeitos do casamento no Código Civil 16 era legitimar a filiação. Olha que maluquice, que gente louca. E quem é essa gente louca? Nós. Então, o mundo de hoje não é enterrar os valores, nós estamos buscando os valores que nós nunca nos preocupamos, mas que são os mais importantes para a nossa vida. E eles estão no direito das famílias. Não estão nem no direito das sucessões, estão no direito das famílias. Então, o afeto revolucionou a nossa compreensão de família. Nasce o Código Civil de 2002, já deu um salto,
11 de janeiro de 2002 foi publicado, mas a promulgação foi no dia 10. E nós tivemos um problema imenso, Camila provavelmente vai lembrar, de que nós tivemos um ano de lapso de vacatio legis. O Código Civil de 2002 entraria em vigor um ano após a sua publicação, que foi no dia 11 de janeiro. Ninguém sabia nada, porque todos os paradigmas foram mudados, os paralelos eram muito poucos. Então, todos tivemos que reaprender o direito civil. Acho que o professor Silvio Capanema, aqui no Rio de Janeiro, nunca deve ter... Coitado dele, gente. Eu infernizei o professor Capanema, e eu acho que o mundo inteiro aqui no Rio de Janeiro infernizou o professor, porque a gente tinha que aprender. E o meu caso era ruim em dobro, ao quadrado, porque para advogar e para lecionar. Eu já era professor universitário naquela época, que horror, né? Mas eu era. O que eu posso fazer? Então, eu tinha que aprender aquelas mudanças. E desde a primeira jornada, CJF, aí, ó, novos advogados, gente recém-formada, tem que estudar enunciado das jornadas de direito civil. E não é só quem vai fazer concurso, não. Quem vai advogar também. Porque quem atua em família tem que estar por dentro das pautas, tem que estar por dentro dos debates. O direito das famílias, como a Camila Mazera muito bem colocou, ele não está no texto frio da lei. Isso aqui não é direito penal. Aqui é mais difícil. Você tem que conhecer o texto da lei, mas você tem que conhecer com igual profundidade a ratio legis, a teleologia da norma, a epistemologia da norma, porque se você não tiver essa compreensão, a tua atuação será muito superficial, muito limitada e pior, você não vai entender os debates. E você precisa entender os debates, até para você trabalhar. Isso é fundamental. Então, desde a primeira jornada de direito civil, nós já tratamos da socioafetividade. Desde a primeira jornada de direito civil, se eu não me engano, eu estou entre o 103 e o 106, mas depois vocês vão fuxicar para ver. E lá já se dizia, olha, dentre as hipóteses de parentesco civil, lá do artigo 1593 do Código Civil, está o parentesco socioafetivo, que surge da constatação da posse do estado de filho. Aí a gente se jogava para entender. Eu lembro de como o Fachin foi importante para a minha compreensão da socioafetividade na época, porque muito pouco se falava, muito pouco se escrevia. O IBDFAN era recém-nascido, mas precisávamos nos unir para ter essa nova compreensão de família. Hoje, já é fato consolidado. Aliás, o reconhecimento socioafetivo já pode ser pela via administrativa, desde que atendidos os provimentos 63 e 83 do CNJ. Por que eu sempre friso os dois? Porque o provimento 83 não alterou totalmente o provimento 63. Então, o que não foi alterado pelo provimento 83 do CNJ ainda mantém-se no provimento 63. Então, o que antes era um Deus me livre, uma novidade absurda, na nossa bolha, isso já é lugar comum. Mas quando eu vou para o Instagram, porque eu imigrei para o Instagram, achei engraçado minha filha do meio debochando de mim, porque, nossa, você já está há 3 anos e já está sabendo alguma coisa. Camila, Dani, já estou estourando? Não? 5 minutos? Mas ali no Instagram eu vejo quão pouco meus colegas ainda não dominam essa questão do afeto. O quanto eu ainda vejo no Instagram as pessoas com dificuldade de falar da homoafetividade. A homoafetividade foi reconhecida como entidade familiar por unanimidade do STF em maio de 2011 pelo julgamento da DIN 4277. E as pessoas dizem assim, mas essas... Agora está na moda falar mal da STF, né? Os brasileiros não estudaram direito, ninguém lê as fundamentações das decisões, quando lê não entende, mas todo mundo sabe criticar. Querem inventar. Gente, ninguém está falando de religião. A religião é respeitada. Aliás, o respeito à religião é garantido pela Constituição. O que o STF está falando é cartório,
é RCPN, é Código Civil. Na legislação civil, não pode haver essa discriminação, porque o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 88, diz que no Brasil o direito à cidadania é para todo mundo. Então, o branco não tem mais cidadania que o negro, o pobre não pode ter menos cidadania que o rico, o heterossexual não pode ter mais cidadania, porque todo brasileiro tem que ter o mesmo direito civil. Então, toda a nossa legislação precisa se ajustar ao princípio basilar do Estado Democrático de Direito. Então, não é uma questão ideológica, é uma questão jurídica. Ninguém está te convidando para ingressar ou não numa ideologia, mas sim para você conhecer o direito constitucional e esse impacto na relação familiar. Penúltimo passo que eu quero pontuar antes de encerrar é a multiparentalidade, que é um outro Deus me livre. Como que alguém pode ter 2 pais e uma mãe? Minhas filhas têm esse registro. Tem 2 pais e uma mãe. Eu sou pai socioafetivo. Eu passei a ingressar, estou na carteira de identidade, eu estou no passaporte, eu estou na certidão de nascimento. São minhas filhas para todos os efeitos. Mas onde quer que elas apareçam com um documento, como assim? Isso pode aquela pessoa que está de trás de um balcão de um hospital perguntar, ela está no direito dela, não é obrigada a saber direito civil, mas vocês são. Mas vocês são. Então, a multiparentalidade, ela já foi decidida com repercussão geral pelo STF em 2016. Ela já é um lugar muito comum na nossa jurisprudência e já se admite o registro multiparental, sendo desnecessária a judicialização, desde que atendidos elementos provimentos 83, 63 do CNJ. E aí, como nada é por acaso, saiu esta semana, eu vou jogar aqui para vocês rapidinho, porque senão eu vou ficar com muito peso na consciência. Dani, 1 segundo. Galera, anotem. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Esse é o número da apelação cível. 7, anota agora, porque eu vou já acabar. 700-8168-3963. Tá? Decisão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relatoria do desembargador José Atquino Daltoé César. Esse julgado foi da semana passada. E o Instagram parece que caiu por causa dessa decisão. E um bando de gente que não sabe nada, que não está por dentro das pautas de família, querendo dar opinião daquilo que não sabe. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém mais tem certeza de nada sobre os antigos valores. Porque nos antigos valores não seria possível o reconhecimento dessa família paralela. Não é a primeira vez que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decide dessa maneira. Nos últimos 15 anos é a segunda. É a segunda. E já desde 15 anos atrás eu jogo essa discussão na Emerge. Eu jogo o caso e deixo para a turma resolver. E nenhuma turma é unânime. Porque todo mundo responde, todas as turmas. As ações de família têm de ser examinadas e julgadas artesanalmente. Eu não posso estabelecer uma fórmula geral para todas as ações de família, porque cada família é de uma maneira. E nesse caso que havia uma esposa, essa esposa sabia que o marido tinha uma outra mulher, ela nunca fez resistência, ela sabia, lidava com aquilo com naturalidade. Aquele sujeito tinha 16 anos com aquela outra mulher. Alguns casos, ele tem filhos e tem netos com as duas. E aquela relação convive entre eles tranquilamente, até a hora que ele morre e vem as duas querendo patrimônio. E aí o tribunal falou, peraí, se aquela família vivia bem dessa forma, por que o Estado vai dizer não? Se aquela família estava tudo bem, muito bem, obrigado, por que agora essa vai virar concubina? Por que ela não pode ser companheira também? Quando a gente joga essa discussão na roda, é óbvio que a Daniela pode ter um posicionamento diferente da Camila, diferente do meu,
Mas a nossa discussão não pode ser fundamentada numa ideia pré-fabricada, na gaiola que me colocaram no passado. Porque se eu vou pensar o futuro do direito que me espera, eu não posso me chocar com o presente. Nada que é humano me é indiferente. Nada que é humano pode me chocar. Porque se me chocar, eu tenho que fechar a boca para falar de família e vou ensinar qualquer outra coisa no direito. Mas família eu não vou. Porque a família é a expressão irracional, emocional de ser humano. De ser humano. Então, quando formos pensar, creio que temos muitas outras situações para a gente pensar nessa revolução do afeto. Acredito que hoje a grande pauta, a próxima esquina para a gente cruzar e dobrar e seguir uma outra reta nas relações familiares são as famílias paralelas. Eu vou estabelecer a ditadura da monogamia ou eu vou aceitar que os seres humanos decidam viver em outros arranjos. Arranjos éticos, arranjos transparentes, arranjos de afeto. Por que eu tenho que impor uma razão só para todo mundo? Por que é tão difícil aceitar o que é diferente do que eu aprendi? Por que eu preciso silenciar o debate? Eu tenho medo do quê? Por que isso é tão tabu? Então, enquanto a gente não enfrentar certas verdades que são presentes e que existem desde que o mundo é mundo, acho difícil a gente chegar ao futuro. Para encerrar, eu dou dois conselhos a quem quiser atuar nessa área. Primeiro, não tenha medo de ressignificação. Todos os significados e conceitos que te deram, você não vai jogar fora, mas você vai refletir. Você vai pensar se esses significados realmente servem para a sua vida, se eles se ajustam a você ou se você reproduz a banalização de um pensamento. Se você vai ser escravo de um pensamento que te impuseram ou se você vai ser senhor ou senhora da sua cabeça, dos seus sentimentos, das suas intenções. Se você não tiver medo da ressignificação, meu segundo e último conselho, reconstrua-se. Um beijo. Dani, muito obrigado por Professor, assim, eu estou até emocionada aqui, porque você falou tanta coisa aqui que realmente impactou. Queria só fazer um registro da professora Renata Chama, que o senhor conhece, está aqui assistindo, já fez uma postagem, já publicou. Agradeço a presença dela. O senhor falou em ressignificação. E aí o senhor, no início, falou lá da morte do seu filho, há 9 anos atrás. E realmente, a vida, após a gente lidar com certos acontecimentos, ela gera um ressignificado para a gente. Então, quando você fala em ressignificação, tudo ressignifica. Então, assim, família é uma coisa. E o senhor estava falando ali, lá da Constituição, quando ela conheceu, eu tenho uma experiência particular, eu fico brincando assim, que eu só não escolhi, o direito de família sempre me escolheu. Eu ainda não escolhi, quem sabe um dia. Ainda tem tempo. Porque quando eu nasci, meu pai não pôde fazer o meu registro, porque eu nasci, meu pai, o divórcio de meu pai foi o divórcio mais antigo daqui da Bahia, um dos mais antigos. Inclusive, quando minha mãe faleceu, minha mãe guardava o jornal falando sobre isso. O processo dele levou mais de 40 anos para ser finalizado. Um processo de divórcio. E aí, quando eu nasci, o processo estava tramitando. Então, eu não podia ser reconhecida como filha dele, porque ele ainda não tinha se divorciado. Então, eu nasci em 81. Em 88, a gente teve a Constituição Federal. E em 91, foi feita a retificação da minha certidão de nascimento. Eu pude incluir o nome do meu pai e mudar o meu sobrenome. E meu nome era Daniela Rodrigues do Rego, né? Que minha família é lá da Paraíba, lá do escritor José Luiz do Rego. E aí eu mudei para Daniela Rego Rodrigues da Silva. Inclusive, a minha certidão de nascimento, ela está averbada com essa informação da retificação, por eu ser reconhecida como filho pelo efeito social que foi dada pela Constituição de 88. Então, assim, eu sempre brinco, eu sou uma história viva, ambulante do que eu realmente passei. Né? E é engraçado que quando a gente tem 10 anos de idade, a gente não entende essas coisas, a gente vai entendendo à medida que a gente vai criando essa mentalidade. Né? Mas obrigada, professor de coração, sempre muito bom lhe ouvir, sempre muito bom entender. E a gente já está até com o palestrante do próximo painel, o doutor Rodrigo está entrando, mas ele a gente ainda está em tempo.
Eu vou passar aqui para a doutora Marta, que o pessoal está acompanhando, elogiando. E aí eu vou passar para a doutora Marta, Camila Marta, que vai falar sobre ideia contratualista institucional do direito de família, contraposição de premissas. Ela é mestre em Direito pela PUC, do Rio Grande do Sul, é professora convidada de cursos de pós-graduação, ela é diretora executiva do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Família, do Rio Grande do Sul, e advogada especialista em Direito de Família e Sucessões. Doutora Camila, é um prazer lhe receber. Eu sei que a senhora tem laços de amizade com o doutor Fabrício, é uma pena ele não estar aqui com a gente. Por problemas de saúde, ele precisou se afastar essa semana, e aí eu fiquei a cargo. O Sandro, que me conhece, sabe que essa função não me cabe, eu não gosto de aparecer, minha função é nos bastidores. Eu tive que cair de paraquedas, literalmente, na mediação dos painéis. Mas aqui, como o conceito do congresso foi justamente esse, a gente poder discutir e entender, porque assim, lógico que em nenhum momento a gente quis falar pandemia, porque a gente acaba cansando, né? Mas ela afastou a gente de um networking que a gente tinha, das relações, e a gente vai viver com esse mundo virtual. E esses debates, eles precisam acontecer, porque eles vão definir o que a gente quer como sociedade para a gente mais adiante. A velocidade das mudanças, elas acontecem muito assim, não tem tempo para perder. Se você não pegar o trem, não for acompanhando, o trem vai embora e você vai ficar para trás. É assim que a gente se sente hoje. Então, a gente precisa discutir sobre qual o legado que a gente vai deixar, qual o futuro que a gente vai querer deixar para essa geração que chega aí. Então, é um prazer muito grande ter a senhora aqui conosco. Eu vou lhe passar a palavra e fique à vontade, tá? Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Realmente é uma grande alegria estar com vocês nessa noite. Eu quero agradecer ao professor Fabrício pela oportunidade, agradecer a Daniela também por estar aqui mediando, dizer que é um grande desafio para mim falar depois da doutora Camila Mazeira e depois do doutor Sandro Gaspar Amaral. Realmente eu estou muito feliz porque eu só aprendi ouvindo os colegas e realmente é uma experiência magnífica para mim estar aqui com vocês e poder trazer um pouco das minhas inquietações dentro do direito de família. Eu já, como o professor Sandro comentou, que ele estava me lendo, né, enquanto ele falava, realmente eu já tenho 20 anos de advocacia, não só na área familista faz 14 anos, né, que eu optei por essa área, mas sempre gostei muito do estudo e sempre fiquei muito direcionada à área. Quando tive a oportunidade de buscar e montar o meu próprio escritório, então eu foquei na área de direito de família e me sinto muito feliz e muito realizada profissionalmente, porque é isso, a gente acaba trabalhando com pessoas, né, e observando e conhecendo as dores e tentando de uma certa maneira, com a lei, com a jurisprudência, com a Constituição, enfim, acomodar essas dores da melhor maneira possível. Né? Claro que a gente, como advogado, nós não somos, apesar da interdisciplinariedade que a Camila comentou, nós não somos psicólogos, nós não somos psiquiatras, enfim, mas a gente, com uma breve escuta daquela dor do cliente, a gente já consegue identificar um pouco aonde que está focado o mote do problema, né? A questão central daquilo, e com uma conversa mais apaziguadora, tentar fazer com que aquele momento na vida daquelas pessoas, que por muitas vezes é dolorido, seja um pouco menos traumático. Né? Então, é importante, sim, esse conhecimento interdisciplinar e é importante essa escuta detalhada que a gente tem para conseguir, de uma certa forma, acomodar essas abóboras nesse caminho bem tortuoso que é a vida de todos nós. Mas, para mim, é sempre muito gratificante falar de direito de família, porque é um tema que eu gosto muito, como eu já falei para vocês.
né? E hoje a gente, ao mesmo tempo que é um tema que eu gosto muito, ele é muito desafiador, porque a gente tem, desde a Constituição de 88, aquelas normas constitucionais que nos dão uma certa base mais sedimentada, né? Temos o nosso Código Civil, coitadinho, que está lá atrasadinho e que, por isso, a gente tem que saber que ele existe, como bem comentou o professor Sandro, mas a gente tem que estar atento e muito atento à nossa maciça jurisprudência, porque em sede de direito de família é a nossa jurisprudência que vai nos nortear nas melhores orientações aos nossos clientes e definições dos nossos casos que, porventura, venham aparecer aqui, aparecer no escritório. Então, se a gente colocar aí numa linha do tempo, desde da Constituição, desde 88, nós temos aí 32 anos que já se passaram e inúmeras revoluções, acho que até esse é o melhor termo mesmo, para colocar todas as mudanças que a gente acompanhou de 88 para cá, né? A gente tem a Constituição que reconhece textualmente as várias entidades familiares, então a família monoparental ela é reconhecida constitucionalmente, a família matrimonial ela é reconhecida constitucionalmente, expressamente, a família convivencial da mesma forma. Depois a gente tem aquelas famílias, aquelas entidades familiares que são reconhecidas de forma implícita pela Constituição, e aí a gente tem as famílias unipessoal, as famílias homoafetivas, as famílias pluriparental, as famílias mosaico, né? As famílias multiespécie, até as famílias virtuais, como bem falou a Camila na sua oportunidade de fala. Nesses 32 anos, também aprendemos, como muito bem trabalhou o professor Sandro, a questão do afeto. O afeto entrou no nosso ordenamento jurídico como um valor jurídico e passou, sim, a ser importante e ter uma importância quase que fundamental nas decisões. E isso que trouxe para nós o quê? Conceitos de paternidade socioafetiva. A gente conseguiu entender que é possível ter uma paternidade biológica e uma paternidade socioafetiva concomitantemente, e a partir desse entendimento surgiu o conceito da multiparentalidade, né? E todos os efeitos daí decorrentes, né? Vimos nesse tempo também a repactuação e a divulgação mais forte de pactos antinupciais, a possibilidade das partes reunirem-se e dizerem como que elas querem que a sua vida patrimonial seja efetivamente coordenada, né? Então, não existe o pacto antinupcial, existe a declaração de união estável, onde as partes podem ali dispor da sua vontade, como querem que seja regrada a sua vida patrimonial, né? Além disso, com a emenda 66, a gente teve a questão do divórcio direto, facilitando a vida daquelas pessoas que efetivamente não precisam mais ter que passar pelo processo da separação judicial, para depois, passado um ano, vir a conversão dessa separação em divórcio. Quer dizer, imaginem com o nosso judiciário emperrado do jeito que é, né? A gente suprimiu essa possibilidade, essa etapa morta propriamente dita. Então, temos o divórcio direto hoje como um direito potestativo da parte que pede, ou seja, um direito que a outra parte não pode se opor, ela simplesmente tem que acatar e pronto. Vamos debater outros temas relativamente da nossa relação, mas não o fato de eu querer me divorciar, por exemplo, ou dissolver a união estável. Nesse tempo que passou, nós também tivemos a exclusão da culpa dentro das questões envolvendo dissolução de união estável
ou divórcio de relativamente ao casamento. Né? Então, observem quantas mudanças, né, a gente tem passado nesse período todo. Como bem pontuou o professor Sandro, a questão das famílias paralelas, temos aí alguns julgados no sentido contrário deste que foi noticiado nessa semana aqui pelo nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A proteção e o reconhecimento e a proteção dessas famílias paralelas, até onde efetivamente a gente vai trabalhar com isso. Então, já temos aí, como bem comentou o professor Sandro, a segunda decisão reconhecendo o caso. Mas não é para sair dizendo que todas as famílias paralelas são reconhecidas, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu todas as famílias paralelas. Não! A gente tem que entender qual é aquela situação, né? E saber que é possível, a depender da situação, existir um reconhecimento e, a partir desse reconhecimento, a produção de efeitos. Né? Então, tudo isso a gente acaba verificando, observando efetivamente na prática. Né? E o que acontece? Outra questão que é corriqueira entrar aqui no escritório, que às vezes a gente acaba respondendo, é a previsão, por exemplo, de multa quando vão fazer um pacto antinupcial ou uma declaração de união estável, que, via de regra, é para estabelecer a questão patrimonial daquela família que está se formando ou que já está formada, mas que, por alguma razão, querem fazer esse regramento. Aí, questões envolvendo questões existenciais dessas famílias. Então, um reconhecimento de uma filiação ou uma multa em função de alguma traição que poderá acontecer. Quer dizer, aqui o pessoal dá uma certa extrapolada, vem aquela ideia americanizada, né? Que lá nos Estados Unidos tem, então aqui se eles têm, a gente também pode ter, e assim por diante, né? Então, observem que nesse caminhar todo, desse tempo todo, me parece que a sociedade, ela vinha, a gente vinha de um ponto, né, que era aquela família institucionalizada pelo casamento, em que o Estado só protegia a família oriunda do casamento, e com o passar dos anos e com o passar do tempo, surgiu a possibilidade de se modificar isso, de se reconhecer e de se proteger outras entidades familiares, e a partir dali outras formas de família e outras questões envolvendo essas famílias. Mas que, ao fim e ao cabo, o que eu acabo percebendo é que aquela questão patrimonialista que a gente tinha super bem protegida lá no início do século passado, com a família institucionalizada, ela ainda é presente hoje, mesmo na família afetiva, né? E aí vem a pergunta também, questões que entram aqui no escritório. Pois é, doutora, mas então, assim, ó, eu não quero, eu já tô divorciada, por exemplo, ou eu não tenho outro casamento. Eu só não quero que o meu patrimônio, porque eu não tenho filhos, por exemplo. Eu não tenho filhos. Eu não tenho... os meus pais já faleceram. Eu não quero que o meu patrimônio vá para os filhos do meu companheiro. Olhem a preocupação. Né? Então, tudo bem que a gente também tem que cuidar daquilo que a gente adquiriu, ou, enfim, sempre com suor, com dificuldades, com muito trabalho. Reconheço essa questão importante da aquisição patrimonial, que não é uma questão fácil e que a gente não vai jogar ao vento isso tudo. Mas observem que, ao fim e ao cabo, as questões familiares, elas acabam, sim, voltando para aquela preocupação maior que era, de uma certa forma, protegida lá com a família institucionalizada. Né? Por quê? Porque no momento em que eu digo que eu tenho que afirmar para o meu cliente que, sim, se tu morrer,
o teu patrimônio vai para o teu companheiro, porque a partir da declaração de igualdade do direito sucessório do cônjuge e do companheiro, lá do artigo 1790, declarado pelo STF, ele também é teu herdeiro necessário. Então, se não tiver filhos, descendentes, e se também não tiver ascendentes, os pais, obviamente que o terceiro nessa linha sucessória é o cônjuge ou o companheiro. Mas aí isso também não está muito seguro hoje, porque existe vozes na doutrina no sentido de que, onde a lei restringe, não pode o intérprete ampliar. Então, se a lei só disse que o herdeiro necessário é o cônjuge, não pode ser herdeiro necessário o companheiro. Então, observem a insegurança que gera. E aí, o que acontece, né, quando a gente tem uma situação assim? As pessoas me falam, mas eu já vi na internet que dá para fazer uma renúncia de direitos sucessórios do meu companheiro. Meu companheiro pode renunciar aos direitos sucessórios lá na declaração de união estável, que a gente pode fazer, enfim, fazer um aditivo e tal. Tá bem, até pode. A gente não tem como responder com segurança essa questão. Por quê? Porque temos o artigo 426 lá do Código Civil que impede a contratualização de herança de pessoa viva. Né? E a renúncia a esse direito sucessório não deixa de ser não deixa de ser uma pactuação a respeito disso. Por outro lado, nós temos a questão dessa companheira, que ela pode ao mesmo tempo falar que ela vai deixar uma disposição testamentária para esse companheiro. Então, o que vai valer? Qual é a autonomia da vontade aí que vai valer? Será que vai valer a renúncia? Será que vai valer a disposição testamentária? Observem que há um conflito. Então, pessoal, eu acabo trazendo aqui mais questões para a gente refletir e pensar como é que vai ser isso lá no futuro. Por quê? Porque junto com todo esse arcabouço que nós temos de doutrina, do Código Civil, da nossa farta jurisprudência e dos nossos princípios basilares que estão lá na Constituição, também existe a questão da contratualização hoje que está tomando forma. Então, vamos cada família fazer as suas regras, claro, respeitando aquelas regras, aqueles princípios, né, de constitucionais, respeitando aquelas questões de incapazes, de vulneráveis, enfim, mas vamos cada um fazer as suas regras e vamos nós nos organizarmos, né? Então, a gente acaba vendo aí artigos, lendo textos aí de colegas brilhantes trabalhando essa questão da contratualização das relações familiares. E essa contratualização, ela vai muito mais além do que um simples pacto antinupcial. A ideia é contratar vários ciclos dessa vida, né? Se é o pacto, pode ser o pacto, se depois regras de convivência, novo contrato, e se de repente não deu certo, uma pactuação de como vai ser o divórcio ou a dissolução. Falo assim, bem por cima, apenas para trazer a notícia para vocês com relação a essa questão. Para finalizar, e aí sim as minhas angústias com relação a todo esse cenário, dentro do direito das famílias, dentro do direito das famílias, é pensar que se lutou tanto para que o Estado não viesse e não questionasse mais a questão da culpa, por exemplo, dentro em razão do fim de uma conjugalidade. E aí, se a gente vai contratualizar isso, a gente vai trazer a discussão da culpa de novo? Como é que vai ficar isso? Será que a gente tem maturidade, olhando para o nosso país continental, com tantas diferenças, com tanta vulnerabilidade, com tanta falta de acesso? Será que nós vamos ter um equilíbrio aí dentro dessas questões, dentro desses contratos?
efetivamente, aonde a gente vai discutir esses contratos, porventura, que existirem no futuro? Será que nós vamos nos dirigir à vara de família ou será que nós vamos nos redirecionar às varas cíveis? Porque nessas questões, o pacta sunt servanda e a questão da boa-fé objetiva, da boa-fé, elas, obviamente, estão abarcadas aí. Então, pessoal, eu acabei trazendo mais questões para a gente pensar do que respostas, né? Dentro desse panorama que a gente tem lá desde a nossa Constituição até agora, se a gente for olhar para o futuro e pensar que direito que a gente quer para o direito das famílias, o que efetivamente a gente quer uma responsabilidade afetiva realmente e efetivamente dar ao afeto esse valor jurídico que a gente tanto fala? Ou será que a gente só quer realmente proteger a questão patrimonial, que era uma questão muito protegida e muito fechada lá no início do século passado? Né? Naquela época, os casamentos eram arranjados e eram determinados, a família A casa com a família B, porque assim como o regime do casamento é uma comunhão universal, o patrimônio vai se manter nessas duas famílias, e não vai ter divórcio, porque não se tinha divórcio, e assim o patrimônio se mantinha ali, fechadinho, protegido, ninguém tira, ninguém sai, ninguém viu. Né? Mas não é essa mais a nossa realidade. Mas, embora não seja mais essa a nossa realidade, embora a gente tenha o afeto como um valor jurídico muito importante, nós ainda estamos preocupados, sim, em como fazer para botar e proteger esse patrimônio, que pode ser um apartamento e um carro, pode ser só um carro, pode ser só o meu dinheirinho lá na minha poupança. Não estou falando aqui de grandes patrimônios, né? Mas observe que a gente ainda tem a preocupação lá de trás de proteção desse patrimônio. Então, a minha dúvida e o meu ponto de reflexão é justamente esse. Será que a gente está dando, na prática, a real para esses institutos que a gente tanto batalha para que eles sejam reconhecidos no mundo jurídico? Será que na prática tem sido assim? Gente, muito obrigada pela participação, pela essa oportunidade de estar aqui. Adorei conhecer o professor Sandro Amaral, adorei ouvir as suas ponderações, adorei ouvir a Camila. Com certeza eu também vou me organizar melhor no meu Instagram, porque eu também não tenho não sou muito das redes, né? Mas, enfim, agradeço de coração e foi uma grande experiência para mim poder trazer para vocês um pouco das minhas dúvidas e essas inquietações que eu venho passando e observando na minha vida acadêmica e também na minha vida profissional. Muito obrigada, um abraço a todos. Doutora Camila, foi um prazer lhe ouvir. Eu vou reproduzir um comentário do chat que a aluna Lúcia Dilana, não sei se é aluna, não sei se é profissional, mas a congressista ela falou o seguinte: as revelações de família são bastante dinâmicas e o Código Civil precisa ser revisto. Nesse sentido, precisamos nos atentar aos julgados de forma isolada. Cada caso tem suas peculiaridades. Dentro da reflexão que a senhora trouxe, ela colocou esse comentário aí, eu achei bem pertinente a gente fazer o encerramento do painel com ele, né? Porque a gente sabe que é como assim, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua história. Então, quando eu peço um conselho, a pessoa nem sempre é a melhor forma de me aconselhar, porque ela não tem a vivência que eu tenho, ela não sabe as dores que eu carrego, ela não sabe o legado, o que eu vivi para chegar naquele momento. Então, é muito difícil igualar todo mundo, né, numa mesma situação. E eu presto um serviço aqui para a ESA da Bahia, e aí eles fizeram um curso semana passada com um juiz aqui do Tribunal de Justiça, doutor Marcelo, e ele falou assim, para entender o judiciário hoje. Então, ele fez em 4 aulas um retrato do que era o judiciário, e ele bateu numa questão seguinte, em que quando você estabelece metas no tribunal,
você esquece a qualidade, porque você robotiza o sistema, é igualado todo mundo por baixo. Até que ponto é satisfatório o cumprimento de metas? Porque as metas vão ser todo mundo por baixo, vai se analisar ali, vão vir despachos programados, né, sequenciados, nesse aqui faz isso, nesse aqui faz isso, nesse aqui faz isso. E aí é robotizado. E direito de família é uma vivência única, particular, e você tem que olhar, né, com sensibilidade. Eu acho que, antes de tudo, a gente precisa ser isso, viver dessa forma. Eu tive a oportunidade de participar do curso do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, porque dentro dessa realidade nova do direito, a gente está vindo falando em mediação, porque ninguém consegue gastar, como meu pai gastou 40 anos no divórcio. Então, as pessoas querem celeridade nos casos, e aí a importância que eles ressaltam de você ter profissionais multicompetentes para administrar um conflito. Então, tem um inventário no Rio Grande do Sul de 30 anos de 2 irmãos que não se resolve. Então, o que você faz? Você vem com um psicólogo, com um advogado e com um profissional de finanças para poder montar aquilo ali. Não aqui não vou encher linguiça, acho que quem quiser pesquisar um pouco depois sobre o que é o Instituto Brasileiro é muito interessante. Eu conheci, assim, pude participar, aprender muita coisa dentro dessas coisas novas que a gente tem. Mas, assim, o que eu fiquei surpresa hoje, eu vou confessar para vocês de coração, eu não sabia que a gente tinha tantos amantes do direito de família. Doutora Camila, eu não tenho o seu WhatsApp. Toda vez que eu precisava falar, o professor Fabrício que ele encaminhava a mensagem. Então, eu peguei os comentários do chat, fiz uma síntese de alguns, mandei para o professor Sandro, mandei para o professor Fabrício pedindo para ele te encaminhar. Inclusive, eu mandei já o seu certificado de participação também. Então, assim, foi super elogiado o painel. Os 3 aqui, Camila pediu desculpas aqui no chat, inclusive, que teve que sair mais cedo, questões profissionais. Mas, assim, foi super elogiado o painel, eu agradeço de coração. Eu quero saber se vocês querem fazer algum encerramento, alguma colocação, que aí eu daria sequência, né? Vou esperar vocês encerrarem e dar sequência. Professor Bruno, Rodrigo, sejam bem-vindos. A gente está só fazendo encerramento para a gente dar sequência lá ao painel de direito eleitoral. Eu só quero agradecer mais uma vez e parabenizar a Camila pela fala fantástica. De novo, Camila, você está falando, não sei se você percebeu, porque fazendo umas anotações, porque é muito bom essa rede, é muito bom conhecer pessoas que produzem pensamentos que nos instigam. Eu adoro ser estimulado, e conhecer pessoas inteligentes me estimula deveras. Então, eu fico muito feliz por Dani ter me chamado e ter me dado a oportunidade de conhecer. Muito obrigada. A mim também. Muito obrigada, professores. Eu vou liberar vocês, porque eu sei que família eleitoral é um pouco meio distante, mas a gente vai seguir aqui. E muito obrigada de coração.